Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, com saudade dos nossos pastores. E que Deus possa realmente falar aos nossos corações, através dessa palavra, que Ele tocou o meu coração para falar, e que o Senhor possa completar essa obra, em nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando no mundo em que a gente vive, né? Um mundo digital, um mundo globalizado e com tantas fake news. Quem não sabe o que é uma fake news, até uma criança já sabe, não é verdade? Se a gente perguntar para uma criança, eles devem saber responder. E eu estava pensando, né, que, infelizmente, existem tantas fake news para lá e para cá, que são mandadas, e, às vezes, até a gente mesmo, sem querer, a gente envia alguma fake news pensando que é uma notícia verdadeira, e aí, às vezes, a gente enviou, caramba, isso aí é fake news, deixa eu ir correndo apagar, deixa eu falar que, não, eu me equivoquei, ou a gente manda aquele fake news. E eu estava pensando nisso, né, assim, quantas mentiras são propagadas, não é verdade? E aí, meditando nisso, veio ao meu coração o seguinte, que muitas vezes, na nossa vida, pode ter fake news que nós mesmos produzimos na nossa mente. Então, se eu tiver que dar um título para essa palavra de hoje, é Combatendo as Fake News da Mente. Amém? Então, o Senhor foi falando ao meu coração, e quantas vezes, né, essa mensagem nós mesmos produzimos. E a maior luta, o maior campo de batalha é na nossa mente, não é verdade? Às vezes até a gente luta contra Satanás, a gente levanta guerra espiritual, mas às vezes a maior luta está na nossa mente. Então, eu estava assim, nós podemos fazer assim links, sabe? Em poucos segundos. A gente está ali, não está pensando em nada, aí, de repente, começa a ter uma mensagem, daqui a pouquinho a gente já está linkando com outra coisa, daqui a pouquinho está linkando com outra coisa, daqui a pouquinho a gente forma até uma novela mexicana. Não é verdade? A nossa mente é muito rápida. E eu me lembrei que eu estava um dia, não muito tempo atrás, eu estava tomando meu café da manhã e eu não tinha ainda, assim, nem escutado nenhuma mensagem, eu não estava pensando em nada. De repente, na minha mente, começou a se formar uma história com alguém que eu amo muito, uma pessoa muito querida, e eu comecei a pensar, daqui a pouquinho essa pessoa já estava doente, daqui a pouquinho essa pessoa estava morrendo, e eu me vi chorando. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Aí eu, Keila, acorda, isso é uma mentira, isso é uma fake news, isso não é verdade. Eu estava, na minha mente, estava produzindo uma mentira, e eu estava caindo nela. E chorei, cheguei a chorar. Aquela coisa entrou nas minhas emoções. Quantas vezes a gente não está assim... Desculpa, acho que eu falo muito perto, eu fico meio... Quantas vezes a gente não está assim pensando e vem alguma coisa e a gente se entristece e nem verdade é. Não tinha nenhuma notícia sobre essa pessoa, nada estava acontecendo com essa pessoa e eu já estava chorando pela morte dela. Aí eu falei, não, está errado. E eu comecei a pensar sobre isso. E o meu coração eu comecei a orar, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero acreditar nas mentiras que eu mesma estou produzindo. A gente pode até pensar, não, mas isso pode também ser um dardo enfocado do maligno, né? Um dardo inflamado, né? Porque a gente sabe que Satanás, ele lança dardos enfocados, que está escrito em Efésios 6:16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E naquele momento ali, naquele momento eu senti que era eu mesma que estava, infelizmente, alimentando uma mentira. Então eu comecei a orar, comecei a falar, Senhor, eu não quero cair nas minhas mentiras.
Eu não quero acreditar, não quero crer nas mentiras que a minha mente está produzindo. Aí eu comecei a meditar, então me veio assim, como cuidar da nossa mente? Vamos ver, como é que a gente pode cuidar da nossa mente? Então eu me lembrei que em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim, eu tô com aquela versão, acho que é a revista atualizada, né? Eu vou ler e vocês vão descobrir que eu esqueci de ver. Fala assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o Senhor, ele visitava Adão e Eva ao entardecer, naquele pôr do sol, naquele momento ali que, de repente, como diz o pastor, né? Digo eu, não está escrito, eu posso dizer que, de repente, poderia pintar assim, uma solidão, poderia pintar uma carência, porque durante o dia eles estavam ali bem, com bastante trabalho para fazer no jardim. Mas, de repente, ao entardecer, naquele momento que o sol se calava, era o momento que o Senhor vinha revelar a sua semelhança. Porque a palavra diz que em Gênesis, né, 1:26, ele diz que o Senhor nos fez a imagem e semelhança. Façamos o homem a imagem e semelhança. Então, naquele momento ali, o Senhor estava manifestando, né, a sua semelhança, que era assim, a sua santidade, o seu amor, a sua bondade. Naquela entardecer, o Senhor se revelava ao homem, mas o homem pecou. E ele não tinha mais o Senhor visitando ele ao entardecer. Não tinha mais aquela comunhão e aquele conhecimento de Deus. Então, naquele momento, veio ao meu coração, né? Nós precisamos resgatar isso. Porque quando eu estou em intimidade com Deus, quando eu estou em comunhão com Deus, o Senhor vai se manifestando. E esses pensamentos na minha mente, eles vão indo embora. Se eu deixasse ali, se eu não chegasse e dissesse, Keila, que você está chorando por quê? Se eu não fizesse essa pergunta para mim mesma. Você está chorando por quê? Isso não existe, isso é uma mentira. Então, se eu continuasse acreditando, eu ia começar a sofrer, eu ia começar a coisa. E qualquer mensagenzinha negativa que chegasse, uma notícia dessa pessoa, eu ia até enfermar. Olha que coisa tremenda, gente. É muito profundo isso, né? Como a nossa mente precisa estar subjugada ao Espírito Santo de Deus. A nossa mente precisa estar subjugada à palavra de Deus. No Salmo 25, 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É na intimidade do Senhor, é na comunhão com Deus, que essas mentiras vão se dissipando. Não é verdade? Hoje nós ouvimos a pregação da pastora Débora que falava do olhar. O que nós estamos olhando? O que nós estamos vendo? Vamos tirar esse embaçamento da vista e vamos pedir a Deus que a nossa mente venha trazer a revelação do Senhor. Vamos voltar àquela comunhão gostosa. Para você é melhor de tarde? Então procura de tarde. Para você é melhor de manhã? De manhã é o seu momento. É de noitezinha antes de você ir dormir? Mas não deixe de ter essa comunhão com Deus, de ter essa intimidade com o Espírito Santo, que Ele vai te mostrar, Ele vai se revelar a você. Amém? Vai revelar o fruto do Espírito Santo, está em Gálatas, né? Quantas coisas maravilhosas. Então, quando nós temos a mente de Cristo, tudo começa a mudar. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, nós temos que tomar posse dessa mensagem aqui, dessa palavra. Nós temos a mente de Cristo. Você creu em Jesus um dia? Você falou, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E essa mente aqui, ela tem que dar lugar à mente de Cristo.
Essas fake news que são enviadas do inferno ou são enviadas da nossa própria natureza confusa, elas precisam cair por terra. Em nome de Jesus. Pode acontecer? Pode. Acontece. Mas não vamos dar lugar a essas mensagens, a essas mentiras. Não é verdade? Amém? Vocês estão entendendo? Que nós precisamos cuidar da nossa mente. Então, diz assim, né? Não podemos permitir que esses pensamentos façam ninho na nossa mente. E assim toquem, né, esses pensamentos, a nossa alma e, finalmente, o corpo. Há uns anos atrás, quando eu fiz o seminário lá de São Paulo, e nós estávamos tendo uma aula sobre essa questão, né, da alma e tudo, dos pensamentos. E eles contavam, né, que o pensamento gera uma... Até eu fiz uma siglazinha para eu não esquecer. PISA. O pensamento gera uma imagem, depois gera um sentimento e, finalmente, uma ação. PISA. Lembra da Torre de Pisa? PISA. P-I-S-A. Quando vem o pensamento, ele gera uma imagem para mim. E, em seguida, um sentimento e depois uma ação. Foi o que aconteceu. Veio um pensamento, do nada, gerou uma imagem. Eu vi a minha pessoa querida doente, enferma, já até morrendo, e gerou o quê? Um sentimento e uma ação, que eu chorei. Então, esse sentimento era mentiroso. Era para eu chegar já ali, ó, tá repreendido, Satanás. Não vai acontecer isso, isso é uma mentira. Mas a minha própria mente estava produzindo. Então, vamos, em nome de Jesus, como diz em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses é um texto lindo também. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. Que coisa nós estamos pensando, meus irmãos? O que está acontecendo aqui na nossa mente? Eu sei que tantas lutas vêm, tantas mentiras vêm, tantas coisas vêm querer abalar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É verdade. Mas nós precisamos levantar um escudo da fé para a nossa mente. Precisamos nos proteger, em nome de Jesus, contra todas essas mentiras na nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos nos levantar, tomar uma atitude, ao invés de nos entregarmos àqueles pensamentos. É preciso que a gente se levante. É preciso que a gente desperte. Nós não podemos aceitar, meus irmãos, porque é uma luta muito grande. E eu creio que, às vezes, até pior do que as guerras espirituais. Porque a gente já sabe que Satanás já está perdido, nós já sabemos, né? Em Cristo Jesus está debaixo dos nossos pés. Mas e as nossas emoções? Precisamos resguardar as nossas emoções. Precisamos resguardar nossos pensamentos. Amém? Então, diz assim em Romanos, eu falei assim, não podemos anular nossos sentimentos, mas não podemos deixar que eles nos dominem. Amém? Então, em Romanos 12, 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É imprescindível que, como ele fala, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada, restaurada. Então, quando vierem esses pensamentos, meus irmãos, quando vierem mentiras, você repreende. Você joga logo a verdade, a luz do Evangelho ali, a luz da palavra, joga logo, porque esses pensamentos podem destruir a nossa vida até nos enfermar. Porque quantas pessoas estão aí com pensamentos antigos, do passado, remoendo mágoas do passado, e fica falando, não, porque em 1927 aconteceu aquilo outro, e tal, e fui abandonada, e fui isso, foi aquilo. E esses pensamentos começam a vir, aconteceu mesmo, foram verdades, não estou dizendo nem que é uma fake news, é uma verdade. Mas, nesse sentido, você começa a se enfermar.
Em vez de você olhar para frente, você fica olhando para o passado. E não consegue sair desse círculo vicioso, né? Que é uma coisa terrível, porque começa a enfermar o nosso coração. O Senhor quer nos ver curados, quer nos ver santificados. Então, eu estava lembrando de uma situação, né, que mais ou menos há um ano atrás aconteceu, e uma situação difícil, uma luta, eu e uma amiga minha passamos, e eu falei para a minha amiga, eu falei, querida, eu decidi, no meu coração, não ficar ansiosa com essa situação. Era uma situação que não tinha como eu controlar, não tinha como eu resolver. Uma situação até na justiça. Então, eu falei, eu decidi não ficar ansiosa. E se eu tivesse ficado, eu agora estaria com um problema que ainda não foi resolvido, o problema é mais ansiedade, talvez até uma úlcera gástrica. Sei lá o quê. Alguma doença. Não é verdade? Porque eu estava ali com um problema e eu ia acrescentar mais outros. Mesmo porque eu só podia orar. É o que a gente está fazendo até agora, orando, para que Deus faça justiça. Amém? Então, nós precisamos tomar decisões. Decisões, tal. Então, em Filipenses 4:8 diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, acho que eu vou ler ali. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O Senhor tem falado, ocupe o nosso... O que vai ocupar o seu pensamento, meu irmão? São as tribulações, são as lutas, são esses olhares malignos. O que vai ocupar o nosso pensamento, o nosso coração, é a palavra de Deus. Naquele momento ali, se eu lembrasse desse versículo, eu nem chorava. Peraí, isso aí não é justo. Isso não é puro. Isso é mentira. Eu caí no conto da minha mente. Mas agora eu já aprendi. Quando vem algum pensamento, está repreendido. E eu quero a luz do Evangelho aqui, na minha mente. Amém? Então, somos nós que decidimos. Somos nós que precisamos decidir. Amém? 1 Pedro 1, de 13 a 16, diz assim, vamos ver. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não nos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Tá, vamos ficar só até aqui. Então, vamos cingir o nosso entendimento. Eu entendi como... vamos ver como é que está nessa versão aqui. Porque essa versão é essa aqui, deixa eu ver, para dar uma cola. Versão internacional. Nova versão internacional. Nós precisamos, meus irmãos, estar cuidando das nossas emoções. O Senhor tem falado ao nosso coração isso, já não é de agora, né, irmãos? Nós temos orado sobre isso nas orações. As nossas emoções têm que estar curadas, restauradas. Se aconteceu, amém, vamos seguir adiante. Também não vai ficar se martirizando e se culpando, não. Nós também precisamos andar adiante, né? Então, 1 Pedro 1, de 13 a 6, nessa versão, diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Interessante, né? Também uma versão diferente, né? Cingindo o vosso entendimento. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Aqui ele fala, né, as paixões que tinham anteriormente. Então, a gente pode dizer os pensamentos negativos.
Se você é uma pessoa que tem tendência a ficar pensando coisa negativa, aqui está a palavra. Não se amolde a essas paixões que tinhas anteriormente. Não fica ali, deixando que aquilo ali vai contaminando a sua mente, contaminando, e vai atingir seu coração e, finalmente, o seu corpo. Quantas pessoas estão doentes, né, meus irmãos? Quantas pessoas? Ao nosso redor a gente vê. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que não conseguem liberar, não conseguem olhar para frente. Estão sempre naqueles mesmos problemas. Vira e mexe, volta aquele problema. Vira e mexe, comenta daquele problema. Meus irmãos, nós precisamos ir adiante. Eu não sei o que está por vir, não sabemos, né? Estamos orando que seja o melhor. Mas nós temos que estar preparados para tudo. Imagina a gente passar um problema sério com todas essas emoções conturbadas. Precisamos de cura, e a cura do Espírito Santo. Amém? Então, 1 Pedro 2,9 diz assim, agora voltando para a versão aqui que eu estava acompanhando. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Por que a gente se sente tão inferior? Por que a gente se sente tão para baixo? Por que a gente se sente tão assim, que não parece que a gente não está fluindo? Em nome de Jesus, precisamos tomar posse da palavra de Deus. Tá bom? Então, a palavra de Deus também diz assim, em Colossenses 3,16. São palavras para a gente meditar. Até depois daqui, levar para casa, abrir. Senhor, fala comigo. Já está falando. E fala assim, habite ricamente em vós, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. É preciso que a palavra de Deus esteja habitando no nosso coração, na nossa mente. E quando vierem essas fake news do inferno, nós vamos repreender, nós vamos mandar embora. Vamos dizer, aqui não, nas minhas emoções, quem está mandando é o Espírito Santo. Quem está mandando é Deus. Não é a minha mente que está conturbada, que está abalada. Nós passamos por momentos difíceis, meus irmãos. Isso é normal, né? A gente passa por uma perda, passa por uma tristeza. Isso é normal, a gente sentir pensamentos tristes. Mas, do nada, vem um pensamento esquisito daquele, que não tem nada a ver, não aconteceu nada. A pessoa está super bem, graças a Deus. E a gente alimentar? Não. Em nome de Jesus, não vamos aceitar essas mentiras do inferno. Vamos repreender e vamos tomar posse, vamos colocar um escudo aqui na nossa mente. Pedir a Deus, Senhor, me dá um escudo aqui para a minha mente. Eu sei que nós somos humanos, estamos aqui, estamos sujeitos a essas coisas. Mas lembra do fake news. Não vamos querer fake news. Essa fake news eu não aceito. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 29:11. Olha o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Vocês já sabem, né? Esse é um versículo muito conhecido. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não são vocês que sabem, essa é a verdade. Nós não sabemos. A gente olha a circunstância, a gente olha a situação e vem essas mensagens, né, sobrevoando a nossa cabeça, querendo fazer um ninho, mas não vão fazer. Em nome de Jesus. Então, nós temos que nos apegar a essa palavra aqui. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos pedir a Deus que o Senhor venha trazendo, e nós vamos, né, com a intimidade lá em Salmo 25:14, a intimidade do Senhor para aqueles que os temem, o qual fará conhecer a sua aliança. É na intimidade que você vai descobrir. É na intimidade que você vai saber que pensamento que é. Então,
Então, não aceite pensamentos mentirosos, não aceite fake news do inferno, porque o Senhor tem pensamentos de paz para você. Amém? E em nome de Jesus, vamos tomar posse, vamos nos levantar agora e vamos pedir a Deus que comece a moldar a nossa mente, o nosso coração, que nenhuma mentira do inferno possa estar, assim, prevalecendo. Em nome de Jesus, nós vamos tomar a ceia, um momento maravilhoso de comunhão com o Senhor. Vamos pedir a Deus que o Senhor vai tocando o nosso coração, vai limpando. Pode ter acontecido de você ter tido um pensamento e, de repente, você até sentiu as emoções daquele pensamento, mas começa agora, Senhor, eu quero pensar os teus pensamentos. Eu quero sonhar com os teus sonhos. Eu quero estar ouvindo a tua voz, ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu não quero me deixar abater. Não quero me deixar consumir por essas mentiras. Não. Em nome de Jesus. E nós vamos orar agora para que o Senhor faça uma obra na nossa vida. E todos esses pensamentos vão sair em nome de Jesus. Pensamentos malignos, pensamentos que não são de Deus. Pensamentos mentirosos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da tua cura, Pai. Senhor, vai colocando, Senhor, a tua mão na nossa mente, Pai. Que a nossa mente seja sujeita a ti, Senhor, sujeita. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Que essa intimidade, que essa comunhão que Adão e Eva tinham ali, Senhor, no paraíso, em Éden, antes do pecado, que nós temos esse direito em Cristo Jesus, que nós possamos restaurar essa comunhão, Pai. Se alguém estava afastado, se alguém estava longe dos caminhos do Senhor, se alguém estava somente cumprindo assim um ato religioso, mas agora quer se aproximar, quer conhecer a essência de Deus, conhecer a sabedoria de Deus, a graça do Senhor Jesus, aleluia, que todas essas coisas venham de novo, Pai. Naquele lugar, naquele momento, Senhor, em que Adão e Eva tinham comunhão contigo, Tu se revelavas a eles, Senhor, com a sua semelhança. Nós queremos conhecer, Senhor, o que Tu és, Pai. O Deus de bondade, de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem curando as nossas emoções. Vem curando, Pai, em nome de Jesus. Toda mentira, Senhor, toda fake news do inferno caia por terra, em nome de Jesus. E nós possamos estar curados para ajudar a curar outros, Senhor, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Aquilo que o Senhor quer, que o Senhor tem preparado para nós. Os teus pensamentos que diz em Jeremias, Senhor. E eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Aleluia. Eu é que sei. Nós queremos saber também, Senhor. Queremos nessa intimidade, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus.